amiga, bem-vindo e bem-vinda. Estamos na nossa quarta sessão nesse módulo de liderança, o módulo da energia ininterrupta, da vida extraordinária, do poder excepcional, da vida com harmonia e luz infinita, tudo que eu já falei assim pra você em sessões passadas. Então, sessão passada a gente falou sobre a ideia de tomar decisões e, olha, pra deixar bem claro esse assunto, lembre-se, se você está numa área da tua vida ou num momento de da tua vida que está mais ou menos, você está com a energia um pouco para baixo, claro que pode ser N questões, tá? Pode estar ligado com a questão de saúde, pode ser uma falta de tomar conta da sua saúde, talvez você precisa tomar mais água, né? Talvez é só isso, talvez você precisa fazer um pouco de exercício, talvez você tenha que assegurar que a tua postura está correta, sabe, aberta, correta, ereta, talvez você tenha que sorrir um pouco mais. Mas querendo ou não, até se forem essas questões mais físicas, até uma coisa mais espiritual, talvez você simplesmente tenha que ter mais gratidão na tua vida, de qualquer forma. Você tem que tomar uma decisão de ser uma pessoa mais grata, tem que tomar uma decisão de tomar mais água, tomar uma decisão de tomar conta da sua saúde. Então, querendo ou não, trata-se de tomar uma decisão. E claramente, você pode avaliar que tem várias outras coisas que tem que fazer para você realmente gerar essa energia mais positiva de você. Mas comece como tomar decisões e olha, dá muito medo de vez em quando tomar uma decisão. A gente, de vez em quando, a gente toma uma decisão, a gente vai em frente, depois de 2, 3 dias, a gente fica... Será? E se eu errei? E agora? Por isso é importante você avaliar, se ele tomar uma decisão como um teste, eu vou testar algo por um certo período, e ao lado da tua meta, sempre temos uma meta, por exemplo, eu vou agora fazer um teste de me manter no meu emprego que eu estou por mais X meses, e lá eu vou avaliar se realmente... através de eu entregar meu máximo, sem reclamar de nada, sem ter expectativa de nada, se realmente eu me sinto mais feliz lá, e se eu sou capaz de crescer do jeito que eu quero crescer. Legal, então fica diferente, você já tem uma avaliação. E se de repente você fez isso, você realmente se comprometeu, mas depois de um mês você não aguenta mais, você começa a reclamar de tudo, você não consegue mais viver lá dentro, então você fez um teste, você não conseguiu no teste, mas você aprendeu algo. O que você aprendeu disso? E se você avaliar, o que eu aprendi? Vamos dizer assim, eu falhei o teste, mas eu aprendi algo, então eu não falei nada. A gente só falha na vida quando a gente desiste. E às vezes tem que desistir de um projeto, isso acontece. Às vezes tem que desistir de um relacionamento também, isso acontece. Porém, você desistiu, mas você aprendeu algo. Legal, então você não desistiu, você não falhou para valer. Você não desistiu da tua vida, da sua evolução. Então você não falhou. Ok? Isso não é uma palavra bonitinha. Isso é neurociência. Você vai ver como isso impacta a tua vida, você não vai sentir um fracasso. Vai ficar para baixo, vai ficar um pouco abalado, vai, mas você vai se recuperar assim porque você aprendeu algo. Então, você está associando a ideia de que eu estou evoluindo de qualquer jeito. Se eu perdi ou não, eu não perdi porque eu estou aprendendo, ganhei um ensinamento, ganhei evolução. Faz sentido? Ok? Então, vamos agora falar sobre valores, tá? E é muito, muito, muito importante, é desesperadoramente importante você ter uma noção, uma clareza sobre quais são os seus valores de vida. E vou te falar... Eu falo sobre isso, de novo, em várias ocasiões. As empresas mais bem-sucedidas do mundo, ela tem uma clareza sobre a sua missão, visão e valores. O que são valores? Valores são coisas que a gente valoriza. Mas o que são valores? Então, valores, por definição, são critérios ou parâmetros para tomar decisões. De novo, anote isso. Valores, por definição, são critérios ou parâmetros para tomar decisões. E cada um de nós, já falamos isso na vez passada, temos um processo de tomar decisões. Inclusive... eu falei pra você daquela tabelinha, sabe, de você avaliar, tem 3 opções e tal. Será que tem outras formas de a gente avaliar? Claro que tem outras formas, inclusive eu vou chegar lá, mas eu não quero te complicar demais. Se a gente aplicar todas as ferramentas de uma vez só, aí tipo, você não vai conseguir dormir de noite, você vai ficar realmente, é muito intenso. Então vamos ferramenta por ferramenta, depois a gente vai chegar sobre, quando chegou a hora de você tomar uma decisão sobre algo, aí você aplicar uma outra ferramenta para assegurar que você realmente está pronto para essa decisão e você vai em frente. Porém, de novo, você já tem bastante para você tomar uma decisão em frente na tua vida e aprender bastante e conseguir ter resultados, tá? Agora, essa sessão, ela exige muito exercício, ok? A gente vai ter que fazer algumas pausas aqui. Se por uma razão qualquer você não conseguir fazer exercício na hora, porque você está me escutando num, sei lá, num voo que você pegou no avião ou está no teu carro, tudo bem, escute até o fim. Depois repita essa aula e escute de novo e faça o pausa onde tem que fazer a pausa e escreva, tá? Se você quiser fazer esse exercício com mais uma pessoa, um parceiro, uma parceira, melhor ainda, ok? Então, de uma forma ou outra, se você fizer agora comigo ou se você fizer depois, faça esse exercício porque senão vai ser difícil. Existem dezenas, literalmente dezenas de formas de você avaliar valores. E tem uma diferença entre valores pessoais seus e valores da empresa. Agora,
querendo ou não, no final das contas, se você avaliar os valores de acordo com a ferramenta que eu vou te dar aqui, você vai conseguir traduzir isso para os valores da sua empresa, ou da tua equipe, do teu departamento, pode ser de uma equipe de esporte, para qualquer área da vida ela vai funcionar. E de todas as dezenas de formas que tem de avaliar valores, existem as duas que mais funcionam. Na verdade, eu vou te dar aqui o que eu acho que mais funciona. Antes de eu te dar essa ferramenta que mais funciona, não é que eu acho que mais funciona, ela mais funciona assim, eu vi isso na minha vida e na vida dos meus alunos. Vou te dar uma outra ferramenta para saber que ela existe, que o jeito que essa outra ferramenta funciona, eu te dar uma lista de um monte de valores já pré-existentes, são um monte mesmo, são dezenas de valores, e estão espalhados numa página, então não é uma coisa assim que vai um em cima do outro, porque senão vai te influenciar, tudo assim espalhado, e eu vou pedir para você circular os 20 valores que são mais importantes para você. E depois disso eu vou te pedir para você, desses 20, tirar 10 e ficar só com 10, tá? Tipo, você vai ter que excluir 10, depois você escolheu 20, aí você fica agora com 10. Nesses 10 eu vou pedir para você escolher os top 5 que são mais importantes para você, então você exclui mais 5, e dos 5 que sobraram eu vou pedir para você colocar numa ordem de preferência 1 até 5, e a gente vai entender os seus valores. E querendo ou não, isso funciona. Eu já fiz isso com várias pessoas e isso funciona, você chega a uma clareza muito boa. Mas tem um outro exercício que eu prefiro, ele é um pouco mais demorado, mas ele vale a pena. E ele vale a pena porque eu não te dou algo preparado, a gente vai acessar o que está dentro de você, tá? Então, para a gente poder entender os nossos parâmetros ou critérios para tomar decisões, lembre-se que eu falei para você na sessão passada e também outros módulos, outras sessões que você está fazendo o workshop completo de vida interrupta, falamos que qual é a parte do cérebro que ela toma decisões? Uma parte chamada parte límbica, certo? Então, temos o neocórtex, que só o ser humano tem, que é a parte que está ligada com lógica, com língua, que nos dá o avanço que nós temos como seres humanos perante os animais. Temos a parte límbica, que é emocional, que lá acontecem as decisões, mas essa parte do cérebro é incapaz de lógica. Então, a gente tem uma decisão, a gente tenta raciocinar por que tomamos essa decisão. Quase sempre a gente não sabe de verdade por que tomamos uma decisão. E temos a parte mais animalística de sobrevivência, que ela é ativada quando em situações extremas, quando a gente pensa que a gente vai perder algo muito importante, perante uma situação de vida ou morte. Isso são coisas muito extremas, ok? Ou também perante a habilidade de a gente perpetuar a nossa vida, que é comida e sexo, e por isso também é difícil a gente se controlar de vez em quando perante certas alimentações, ou sei lá, situações de sexo que fala, pô, talvez eu não deveria agora ter um relacionamento sexual com alguém que eu não estou bêbado no meio de uma festa, no banheiro. Mas, sabe, de repente pessoas fazem isso porque, tá ligado? Nosso cérebro entende isso, a questão de sobrevivência imediata, que não é verdade, tá? Mas é assim que a gente entende isso, tá? Então, de qualquer forma, se eu entendo que o meu processo de tomar decisões está ligado com a parte límbica é emocional, então a melhor forma de eu conseguir avaliar os meus valores é eu acessar as emoções que eu busco. Tem dois tipos de valores que a gente vai avaliar aqui, são os valores que a gente chama de positivos, os valores que eu quero ir, os valores que me atraem, que eu quero ir atrás deles, e tem os valores que são os negativos, que são os valores que eu quero fugir deles. São emoções que eu não quero ter na minha vida, tá? Então como isso vai funcionar? A gente vai começar a fazer aqui o nosso exercício, no qual eu vou pedir para você se perguntar quais são as emoções que você mais quer experienciar na sua vida. Ou até vou assim ser mais preciso, recentemente. Quando eu falo recentemente, isto é, nos últimos 6 meses. Quais são as emoções que você mais quer experienciar na tua vida? Então, por exemplo, eu recomendo que você pergunte a si mesmo, olhe no espelho, e aí você esteja confortável, e pergunte assim, tipo no meu caso, falo, Daniel, quais são as emoções que você mais quer ter recentemente? Repita, Daniel, quais são as emoções que você mais quer ter ultimamente? Tá? Então, eu vou anotando. E anote o que vem na tua cabeça, sem calcular. Deixa, sabe, a caneta fluir, deixa o lápis fluir, vai, pega um papel e caneta, pega o seu caderno. Eu imagino que você tem um caderno de sucesso para você que se dedicou para este workshop, para esse módulo, para esse workshop. Então, é muito bom você anotar. E se você está fazendo com uma dupla, com mais uma pessoa, então a pessoa pergunta a você, por exemplo, se eu estou fazendo com uma esposa, ela vai perguntar, Daniel, quais são as emoções que são mais importantes para você que você quer sentir recentemente? E eu vou respondendo e ela vai anotando, certo? Sem interromper, só perguntar isso. Daniel,
recentemente ou ultimamente, quais foram as emoções que você mais quis ter, as emoções que são mais importantes para você sentir? E eu vou respondendo, e ela vai repetindo, eu vou respondendo até a gente ter uma lista de 10, tá? Normalmente, o que vai acontecer é que tem coisas que são meio óbvias que vão estar na nossa cabeça, que a gente vai meio que falando, e quando você chegar lá na quinta emoção que você quer sentir, na sexta, você vai começar a ir lá dentro, começar a perguntar, tá, mas que mais? Que mais? Que outras emoções você quer sentir? Que outras emoções você gostaria de sentir recentemente, ultimamente? Ou as emoções que são mais importantes para você sentir recentemente, ultimamente? E se você conseguiu sentir elas ou não, não interessa. O que interessa é que você quer sentir essas emoções. E você pode falar segurança, ótimo. Pode falar união, pode falar amor, pode falar eu quero sentir em casa. Agora, quando a pessoa fala eu quero sentir em casa, por exemplo, o que significa sentir em casa? Isto é, quando alguém usa uma emoção que ela envolve um objeto físico, pergunta a pessoa, mas o que significa para você sentir em casa? Aí a pessoa fala, sei lá, eu quero me sentir aconchegado. Então você quer aconchego? Ah, ok. Tem uma diferença de sentir em casa e sentir aconchego. Você pode falar, eu quero sentir liberdade financeira. Ok. Então o que significa para você liberdade financeira? Porque pode ser que a emoção que você quer é a liberdade financeira e está claro, e pode ser que tem uma coisa por trás mais simples. Mas o que significa para você liberdade financeira? Porque a pessoa usou algo mais físico, né? Dinheiro físico. O que significa liberdade financeira? Aí pode falar, eu quero ganhar o dobro que eu estou ganhando agora. Tá, mas se você ganhar o dobro que você está ganhando agora, o que você vai sentir? Aí a pessoa vai falar, eu vou sentir livre. Então você quer liberdade. Para você, liberdade, você tem algumas regras para chegar lá. A gente vai entender as regras que você precisa para chegar para cada um dos seus valores, mas primeiro desassocie das regras agora e de coisas físicas. Se a pessoa fala, eu quero sentir carinho, o que é carinho para você? Eu quero sentir, de repente, carinho para mim é sentir especial. Então você quer sentir especial. Ok? Então, faça esse exercício, repita até você ter uma lista de 10 valores, que são as emoções que você mais quer sentir, tá? E não tem que ser em ordem de preferência agora. Vai fluindo, sem pensar. Saiu, escreve. E se você trabalha com outra pessoa, o parceiro só pergunta e você só vai interferir perguntando, mas o que significa para você? Se não está claro, se tem uma coisa mais física ligada a tal, ou de repente a pessoa falou para você um meio, mas não falou, sabe, qual é o objetivo. Isto é, você pode falar quais são as emoções que você mais quer sentir. Recentemente você falar, eu quero sentir casamento. Você pode falar sem querer casamento, certo? Tá, mas o que significa casamento para você? Para mim, casamento significa o amor incondicional. Então você quer sentir amor incondicional? Ok, então tem que ficar bem claro, deixar isso o mais abstrato possível, tá? Faça esse exercício, dê um pausa aqui e eu continuo contigo para a fase 2, ok? Então eu espero que você dê um pausa que você fez, e se você por um acaso está escutando assim batido e depois você vai fazer, na hora de você fazer esse exercício, pelo amor de Deus, escute o exercício e faça, escreva, vai fazer diferença na tua vida. Eu te falo, quando eu fiz esse exercício dessa forma, realmente consegui obter clarezas em todos os aspectos na minha vida, no meu casamento, eu comigo mesmo, eu com Deus, eu na minha empresa, isto é, tantas outras coisas. Então é tão importante. Qual é o segundo passo? Agora o segundo passo você tem que avaliar qual é a ordem de preferência, ok? Qual é a ordem de preferência? Como você vai ver a ordem de preferência? Você tem duas formas de fazer. Eu vou te falar a forma que ela mais funciona. Ela demora, tá? Não demora muito, ela demora um pouquinho mais, mas é a que mais vale. Você vai pegar item por item dos seus 10 itens que você tem e vai comparando um com o outro. Então, no meu caso, eu vou me perguntar, eu mesmo, Daniel, vamos dizer que agora o primeiro item é amor, o segundo é união e o terceiro é certeza. Nesse assunto de certeza absoluta. Então, aí você vai comparar, Daniel, o que é mais importante para você? O amor ou a união? Aí eu vou dizer que eu vou falar amor. Então, amor ganha uma estrelinha, ganha um ponto. Aí continua, Daniel, o que é mais importante para você? Amor ou certeza? Aí eu vou dizer que eu vou falar amor de novo. Então, amor ganhou agora 2 pontos. Né? Ganha mais uma estrela no total, tem já 2 estrelas, 2 pontos. E assim vai. Daniel, o que é mais importante para você? Amor ou o próximo item? Amor e o próximo item. Assim vai. Aí você vai comparando. Aí depois eu vou comparar o segundo item. Nesse caso, o segundo item foi o quê? No meu caso, vamos dizer que foi união. Então eu vou continuar. Daniel, o que foi mais importante para você? União ou só o item que está de baixo? Você não tem que comparar com o amor, porque eu já tinha comparado isso anteriormente. Então, amor ou certeza? Aí vamos dizer que certeza. Então agora certeza ganha um ponto. Amor ou X, que é o próximo valor? Aí vamos dizer que vai ser união. União ganha uma estrela.
Assim você vai comparando amor, desculpa, união ou isso, união, aí vai. Aí continua agora, terminei toda a comparação do segundo item com todos os outros itens, agora eu vou para o terceiro item. Aí eu me perguntar eu mesmo, ou de repente eu posso, se estamos em parceria, vamos dizer no meu caso, minha esposa vai me perguntar, ou meu amigo, Daniel, agora estamos no terceiro item. O que é mais importante para você? O terceiro item é certeza, né? Certeza ou o item que está de baixo? Aí vamos dizer que a certeza ganhou mais um pontinho, mais uma estrela. Certeza ou o próximo item que está lá embaixo? Aí a gente vai anotando, assim vamos ganhando pontinhos. Você termina esse processo, e claramente cada item você vai comparando só com os itens que estão debaixo dele. Tá? Você não vai comparar cada item com todos os itens de novo, porque isso não faz sentido, certo? Você já fez a comparação, o primeiro item já comparou com todos, então o segundo você tem que comparar com o que estão debaixo dele, assim vai. Terminou? Aí você vai colocar todos os valores de novo, tipo, você está trabalhando com o parceiro vai escrever os valores de novo, de acordo com a sua ordem de pontos, certo? Tipo, quem ganhou os maiores pontos é 1, depois 2, depois 3, depois 4, assim vai. Tá? Então, essa próxima fase, vamos fazer um pausa aqui e você vai fazer esse exercício sozinho ou com seu parceiro ou parceira. Muito importante você fazer isso e a gente vai continuar para o próximo passo, ok? Te aguardo aqui, vamos lá. Eu espero que você fez o exercício e realmente é muito interessante. Para a maioria das pessoas, você vai encontrar duas coisas principais. Uma, que normalmente o primeiro valor que ele fala, o primeiro um dos valores que fala, eles vão ser um dos mais importantes. E também, lá no finalzinho, os dois últimos valores tendem a ser também muito importantes. Porque muitos de nós temos aqueles valores importantes dentro da gente que estão lá abafados no subconsciente. E a gente não percebe, a gente tem que falar muitas coisas para chegar lá. Então você vai perceber que os primeiros dois valores são muito importantes, os dois últimos tendem a ser também muito importantes, os top da lista. E tudo que está lá no meio, os seus valores que estão no meio, tendem a ser valores que são como se fossem os valores de suporte. Que, na verdade, eu não quero te complicar, a gente não vai usar isso para essa sessão, mas sabe que isso existe. O que é valor de suporte? São valores que você tem que ter para dar suporte aos outros valores que são mais importantes para você. Tá? Essa é uma coisa que é interessante como isso funciona. Isso não muda na tua vida nada agora, só para você saber que existe uma certa... tem mais, sabe? Tem mais para você aprofundar essa questão de valores, mas isso já perde um pouco de sua praticidade. Então, agora que a gente entendeu, passo número 1, você vai saber seus valores. Passo número 2, você tem uma noção de ordem dos valores. Agora a gente vai entender, passo número 3, quais são as regras que você tem para que cada um desses valores aconteça. Cada um de nós temos regras, temos leis internas, inconscientes, quase todas, que nós inventamos, que nós decidimos para nós mesmos de forma inconsciente, que para eu poder sentir este valor, essa emoção, tem que acontecer 1, 2, 3, 4. Para eu poder sentir este outro valor, essa outra emoção, tem que acontecer 5, 6, 7, 8. Temos um set de valores, temos um conjunto de regras para que cada um dos valores aconteça. E são regras nossas. Então, agora você trabalhando com parceiro ou parceira ou sozinho na frente do espelho, ou na frente do celular, se você quiser gravar essa sessão na frente do seu smartphone, você tem que agora perguntar a si mesmo ou perguntar ao seu parceiro quais são as regras que tem que acontecer para os seus valores, os seus top valores. Então, você tem que pegar os top 3 valores de cima. Não precisa avaliar isso para todos os valores, só os 3 de cima que você avaliou, né, como os mais importantes. Pergunte o que tem que acontecer para cada um desses valores realmente ser preenchido. Você tem regra. Então, por exemplo, no meu caso, o primeiro valor é o amor. O que tem que acontecer? Então, tem que acontecer que a gente tem que ter, não importa se é amor entre família, com minha esposa, com meu filho, amor entre amigos, tem que ter entendimento. Cada um de nós temos que ter conversa, entendimento. Nós temos que sempre pressupor que o outro pode estar tendo um dia ruim. Eu tenho que sempre dar, entre outras palavras, o benefício da dúvida, etc. Então, eu tinha um monte de regras que, para eu poder sentir amor, eu teria que ser sempre entendido. Eu teria que acontecer que os outros sempre me dessem o benefício da dúvida. Eu teria que acontecer que os outros sempre sorrissem para mim e sejam bons comigo. Isso é uma coisa que, cara, é muito difícil. São muitas regras para me sentir amado. Então, como você acha que eu estava me sentindo? Não amado. E quando eu me sinto não amado, o que vai acontecer? Eu vou começar a agir de uma forma um pouco diferente. O que significa, sabe, as minhas regras, por exemplo, para eu obter mais união? Para eu sentir união na minha vida, o que tem que acontecer? Parte grande das regras que eu já tinha falado para o meu valor número 1, que é o amor. E também
eu também, e não todos não são as mesmas regras, mas parte grande das mesmas regras estão lá. E também tem que ter outras regras, como por exemplo, a gente tem que ter a mesma paixão pelos conceitos que eu considero como os mais importantes, como por exemplo, Kabbalah, psicologia, PNL, artes marciais. Então, de novo, são regras muito específicas e muito rígidas que é muito difícil chegar lá. E claramente eu sentia a falta de ir com pessoas ao meu redor. E é um dos valores que são para mim mais importantes. As emoções que são mais importantes para mim, eu não estou conseguindo sentir elas, então claramente eu vou me sentir muito chato na minha vida. Uma coisa não está funcionando bem. Porque é uma coisa que para mim é muito importante, mas as regras que eu inventei são tão rígidas e uma coisa natural de acontecer. Porque pense nisso, se para você é uma emoção que é muito importante, você dá para ela muita atenção, e dar muita atenção significa ser muito específico no final das contas, tá? Então, não se assuste se você descobrir que você tem regras muito específicas que claramente você não consegue preencher todas e por isso que você está tão infeliz na tua vida em alguma área ou outra. Quais são as regras? E assim, quando eu falo de regras, seja específico. Olha, preste bem atenção no que eu vou te falar. O que tem que acontecer? Quando tem que acontecer? Tá? Tipo, quando tem que acontecer também tem a ver com que dia, que hora e qual frequência, tá? Quando é frequência e também se é um certo momento ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, tá? O que tem que acontecer? Quando tem que acontecer? Como tem que acontecer? Que pessoas, né? Quem tem que estar envolvido para isso acontecer? Então, as regras envolvem o que, o quando, que é a frequência e o momento ao longo do dia ou da semana, ou os dois. Como tem que acontecer e quais são as regras, seja mais específico possível que tem dentro de você para isso acontecer. E as pessoas envolvidas para que isso tenha que acontecer. E se tem outras regras específicas, coloquem as regras específicas que são verdadeiras para você. E, mas tem que mudar. Depois a gente muda. Não é para controlar agora. Vai fluindo. Tira do teu cérebro, tira do teu coração. Tudo que está te bloqueando, coloque lá, ok? Então, esse é o terceiro passo. As regras que você inventou para você mesmo, para você mesma, para que você possa sentir cada um desses valores que são importantes para você. Aliás, onde que isso tem que acontecer, tá bom? Então, quanto mais regras específicas, tem outras regras que elas são verdadeiras para você, coloca elas para fora. De novo, não limita, não agora falar, não, realmente isso não é bom para ter. Coloque o que já está dentro de você, alivia teu cérebro, alivia teu espírito, alivia teu consciente e consciência e teu coração. Coloca isso para fora, depois a gente trata da questão, mas primeiro a gente tem que saber qual é a questão, ok? Agora que você avaliou isso, a gente vai para o próximo passo. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa para os seus valores negativos, os valores que você quer se afastar. Cada um de nós tem um conjunto de emoções que a gente vai fazer qualquer coisa para evitar na nossa vida. A gente está disposto a pagar muito caro, disposto a fazer muito esforço para não sentir essas certas emoções. Então, temos que fazer esse mesmo processo dos valores negativos, que é o quê? Primeiramente, você vai ter que avaliar quais são as emoções que você não quer ter de jeito nenhum. Você pode falar, Daniel, é meio óbvio, as pessoas querem as mesmas coisas e pessoas vão querer evitar as mesmas coisas. Não, óbvio não, cada um tem emoções e valores diferentes que ele quer evitar de qualquer jeito, a qualquer custo, tá? Você vai perceber que parte grande dessas emoções que você quer evitar, elas são exatamente opostas das emoções que você quer ter, porém nem sempre você é exatamente assim, por isso é importante tirar isso para fora. E o mesmo processo, você pergunta ao seu parceiro, ou se está fazendo sozinho ou sozinha, olha para o espelho e fala, Daniel, quais são as emoções que eu quero evitar de qualquer jeito, a qualquer custo, recentemente? E vai escrevendo até você ter uma lista de 10, ok? Aí depois você vai fazer o quê? Vai ter que colocá-las em ordem de preferência. Sabe como fazer depois você avaliou a lista inteira de 10 itens? Não mais do que 10, mas não menos do que 10 também. Avalie qual é a ordem de preferência, qual é a emoção que você quer mais evitar, que ela está no top da lista, através de comparar cada valor e emoção com as emoções que estão de baixo na lista. Então, o primeiro vai ser comparado com todos e assim vai ganhando, quem ganha, quem é mais forte e importante ganha uma estrelinha, ganha um ponto. E assim vai, o segundo valor é comparado com os valores de negativos, né, de 3 até 10. E, de novo, quem é mais importante, quem ganha mais aí dentro vai ganhar uma estrelinha, um ponto. Aí o terceiro valor é comparado com valores 4 para baixo, assim vai, até a gente ter uma avaliação completa e uma ordem de preferência. Você vai reescrever todos os valores numa ordem de os top 3 para baixo, na verdade de cima para baixo. Você vai ter uma noção dos top 3 valores negativos, valores que você quer evitar, emoções que quer evitar de qualquer jeito, você não quer sentir de forma alguma e vai fazer muito esforço para não sentir essas emoções. E aí a gente vai ter uma noção, né, de os negativos e positivos,
E depois você vai fazer esse terceiro passo para as emoções negativas, que é o que? Quais são as regras que você tem para sentir negativo, ok? Então, preste bem atenção. Eu quero que você faça esse exercício, mas quando você terminar a avaliação dos valores negativos e a ordem deles, aí eu quero te falar uma coisa ligada às regras das emoções negativas versus as regras das emoções positivas, ok? Então, te aguardo aqui e a gente vai fazer a avaliação das regras das emoções negativas, ok? Vamos lá. Então, espero que você fez. Eu tô sempre falando assim, espero que você fez, mas realmente eu espero de coração que você fez. Sabe, eu sempre falo, eu estou fazendo essas aulas online, eu estou imaginando meu filho na minha frente. Estou falando contigo com o mesmo amor e carinho que eu tenho como eu tenho para o meu filho Benjamin. Isso é, eu quero muito que ele realmente faça isso, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar ele na vida de forma mirabolante, do jeito que isso me ajuda na minha vida. Eu só fico pensando, cara, se eu só tivesse feito isso antes, eu vou te falar, parte grande dos exercícios que eu te dou aqui no workshop são coisas que eu aprendi muitos anos atrás e infelizmente eu só apliquei quando minha vida entrou num embarque, assim, num furacão. Eu tive um momento assim que tudo deu errado ao mesmo tempo, que nada deu certo ao mesmo tempo, que minha vida virou de cabeça para baixo, que eu me senti com nada na minha vida, e quando tudo isso aconteceu, eu tive que reavaliar toda a minha vida e colocar tudo para funcionar, que no final das contas gerou toda a Aula 91 e todo esse programa, toda essa iniciativa de fazer contigo esses módulos, mas eu fico pensando, cara, se eu só tivesse feito antes os exercícios, de repente eu teria um preparo muito maior para esse momento, tá? Então, faça isso aqui, ou se você ainda não fez, se você fez, espero que sim. Agora vamos ver as questões das regras, ok? Preste bem atenção quais são as regras que você tem para os seus valores, e só avalie os 3 valores negativos, os top 3. Quais são as regras que você tem para que você sinta qualquer um desses 3 valores ou emoções negativas? O que tem que acontecer? Quando tem que acontecer? Seja um tempo ao longo do dia, da semana, e a frequência. Onde tem que acontecer? Quem que tem que estar envolvido? Sabe, todas as questões da especificidade. Se você fizer esse exercício, inclusive você vai fazer esse exercício, você vai perceber uma coisa muito interessante quando você for comparar com as regras dos valores positivos. Tá? Então, agora é hora de você fazer mais uma pausa, avalie aqui as regras dos valores negativos e a gente vai começar a concluir, ok? Te aguardo aqui. Então você já sabe que eu espero muito que você fez o exercício e se você não fez de novo, pelo amor de Deus, faça depois, faça, você vai sentir a diferença, é diferente de você pensar versus escrever. Agora eu quero que você dê uma olhada nas regras que você tem dos valores positivos versus as regras que você tem para os valores negativos. Para a maioria das pessoas você vai perceber que elas têm regras muito, muito, muito difíceis, muito rígidas, muito específicas para sentir as emoções positivas versus regras muito simples, muito fáceis e muito abrangentes para sentir as emoções negativas. Isto é, a gente tende a gerar regras internas nossas que são muito fáceis delas acontecer para sentirmos mal, versus geramos regras muito difíceis para eu poder sentir uma coisa boa. E a pergunta é, será que dá para mudar essas regras agora que você está consciente? E a resposta sim, é muito mais fácil que você possa imaginar. E você tem que tomar uma decisão e basear-se em tudo que a gente falou na sessão passada, em termos de tomar uma decisão. Falamos, sabe, dos 3 ingredientes de você tomar uma decisão na tua vida e criar uma evolução, um crescimento, uma mudança impactante e positiva. Você agora tem as ferramentas que você pode ir em frente. Eu vou te dar aqui mais uma dica de energia, que eu já mencionei sobre isso. De novo, para quem está no nosso workshop completo Vida Interrupta, falei sobre isso no início, mas eu vou te dar aqui mais um conjunto de ferramentas para você conseguir realmente tomar uma decisão na tua vida. Porque só tomar uma decisão, daqui em diante eu vou ser feliz porque a vida é bacana, é legal, mas será que vai funcionar para você sempre? Talvez sim, talvez não. Mas se você tomar uma decisão num estado de energia de uma escala de 0 até 10, estado de energia que é 20, você vai estar criando novos neuroligações, novas sinapses, neuroligações dentro de você, e você vai começar a criar novos caminhos neurais, que significa que o teu cérebro vai começar a mudar, a sua fisiologia literalmente vai começar a virar uma outra coisa melhor, para que você possa gerar e perpetuar uma nova forma de você pensar, sentir e agir, para criar novos hábitos positivos na tua vida. Tá? Então, vamos agora definir as novas regras. Você tem que fazer 2 coisas. Tem que pegar seus top 3 valores positivos, as emoções que você quer sentir mais positivamente, e eu quero que você gere, teoricamente, se você poderia ter novas regras positivas
quais seriam elas? Isto é, se eu tenho regras muito específicas, no meu caso, para eu sentir amor, eu posso agora decidir que, sabe o quê? Para eu sentir amor como um valor que é muito importante para mim, será que eu posso decidir que eu posso simplesmente acordar de manhã e sentir que eu estou vivo e já sentir amor? Isto é, sentir amor divino, sentir amor com a minha esposa. Eu posso só talvez decidir que, ao invés de ter todo um monte de regras para eu sentir amor com a minha esposa que tem que acontecer, talvez eu possa decidir que a minha nova regra e minha única regra para o amor com a minha esposa é que quanto mais eu compartilho com ela, quanto mais eu sinto amor. E é verdade, isso baseia-se em ciência e espiritualidade. Então, de repente, eu quero sentir amor, eu vou compartilhar mais com ela, eu vou sentir mais amor. E eu ainda vou ter que, realmente, virar essa chave dentro de mim, mas é um planejamento que tem que acontecer, certo? Temos que gerar esse planejamento. Então, se você pode gerar agora novas regras, você poderia, teoricamente, gerar novas regras positivas, como elas poderiam ser simples de você conseguir fazer elas, de atingir elas, fazer elas de um jeito mais fácil possível delas acontecerem, mais geral possível, para você descomplicar e assegurar que o que tem que acontecer é fácil de acontecer, quando que tem que acontecer é algo que depende de você. Isto é, as regras que você vai gerar, elas primeiramente dependem de você e só de você, nada de circunstâncias externas. Depende de você e da sua decisão, número 1. Número 2, é algo fácil de você fazer e repetir, é descomplicado. Número 3, isso é uma coisa que você consegue gerar com facilidade, um hábito, isso é uma coisa que você pode repetir com facilidade. Então, é uma coisa que você controla, depende de você, é algo descomplicado e fácil de fazer. Número 3, você consegue gerar uma repetição. Que, sabe, tem coisas que elas são fáceis de fazer, porém eu sei que eu vou fazer uma vez na minha vida. E outras coisas, você sabe que você pode, sem querer, repetir o hábito. E se você tem essas 3 forças, você vai conseguir começar a criar novas regras. E você tem que fazer elas também para o outro lado, que é emoções negativas. E você tem que fazer as emoções negativas exatamente o oposto. Que tem que ter um monte de regras, muito específicas, muito extremas, que elas são literalmente impossíveis, ou quase impossíveis de acontecerem para você sentir algo negativo. Como, por exemplo, qual é um dos meus valores negativos? O que eu mais, assim, meu top valor negativo, o valor que eu não quero sentir, a emoção que eu não quero sentir de jeito nenhum, é a falta de dignidade humana. Assim, para mim, falta de dignidade humana é uma coisa que mexe muito comigo. Você não tem que me amar, você não precisa, sabe, nem me respeitar, mas sabe o que? Me trate como um ser humano. Você está falando de respeitar, você não tem que me admirar, sabe? Mas me trate como um ser humano. Me trate como uma faísca divina, se você gosta de mim ou não. E se não, essa é uma coisa que, sabe, me deixa muito mal. E se eu tenho um monte de regras que são muito fáceis, como por exemplo, para mim, no passado, as regras eram: qualquer pessoa que não sorriu para mim já não me tratou com dignidade humana. Que claro, é uma besteira, mas assim que eu sentia quando era adolescente. Então, isso foi se perpetuando dentro de mim. Então, eu queria me afastar disso. O que aconteceu? Eu virei uma pessoa muito antissocial, eu virei uma pessoa que não quer falar com ninguém, porque assim eu vou evitar sentir o sofrimento. Isto é, a regra foi tão geral que eu tive que agir de outra forma. Então, se essa regra virou muito, muito específica, para eu sentir falta de dignidade humana, alguém precisava me tratar de uma forma muito, muito específica, com uma intensidade muito alta e com uma certa frequência. Isso tinha que acontecer mais de 3 vezes consecutivas num período muito curto. Só então vai ser a minha nova regra de eu me sentir falta de dignidade humana, que isso pode acontecer, certo? Em outras palavras, imagino que você já tem uma clareza de que tem que acontecer aqui para você definir regras que elas são realmente muito específicas. Agora, de novo, você não tem que fazer uma regra que ela é mirabolantemente impossível, porque às vezes pode ser que você está numa situação na qual algo não está legal para você mesmo, isso não está certo. E aí realmente você precisa tomar uma atitude e sair de onde você está, mudar algo, tomar uma decisão nova perante essa situação, ok? Então, vai que agora o exercício de você começar a avaliar, e de novo, escreva assim: teoricamente, como poderia gerar novas regras para os meus valores positivos, para eu poder encontrar esses valores positivos com mais frequência, que estão no meu controle e é descomplicado para eu poder repetir. E depois, teoricamente, quais regras eu tenho para as emoções negativas, que eu poderia deixá-las assim bem mais específicas e bem mais raras delas acontecerem. E, de novo, tudo que está dentro do meu controle quanto mais possível, tá? Faça isso, dê um pausa aqui, faça isso, e aí a gente vai
para o próximo passo de poder redefinir tudo, ok? Te espero aqui. Então, você já sabe que eu espero que você faça esse exercício. Como a gente faz para redefinir? A gente já fez, assim, se a gente for comparar com essa ideia dos 3 ingredientes que eu falo da evolução, da transformação, que é o momento do basta, né? Não aguento mais. Depois fala de você começar a imaginar, e depois tem que ter teoricamente, sabe, quais são os próximos passos. Através desse exercício, na verdade, nós fizemos isso. A gente meio que preencheu esses 3 itens de uma forma ou outra, através de você fazer esse exercício. Agora nós temos que começar a gerar essa energia, essa mudança, e como a gente pode perpetuar. E o que eu quero que você mantenha em mente, para a gente poder gerar novas decisões, assim, novos caminhos neurais de verdade, temos que fazer isso em um estado de energia muito intenso. Existem pesquisas do passado que, na teoria, falaram que o ser humano ele cria suas crenças sobre a vida, cria suas atitudes, seus entendimentos sobre a vida até os seus 18, 20 anos de idade no máximo, e depois ele não consegue criar novas crenças ou novos paradigmas, ele simplesmente vai só calcificando, vamos dizer assim, só fortalecendo o existente. E depois conseguiram comprovar que isso é errado, certo? Pelo mais que, sim, a maior parte das nossas crenças sobre a vida elas são formadas quando a gente é criança e depois, sabe, e acontece algumas etapas, sabe, até os 3 anos uma etapa, depois até os 5, depois até os 7, depois até os 13, então já é comprovado isso. Porém, tem pessoas que elas, infelizmente, elas têm um trauma na vida, que elas aprenderam com uma idade muito avançada, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos de vida, 60 anos de vida, a ter um comportamento completamente diferente, uma crença diferente, um condicionamento completamente diferente, por um instante que aconteceu, bem intenso. Usando essa ideia, começaram a pensar, se eu consigo gerar um momento de intensividade positiva para alguém, se a pessoa mesma, ela gera um momento de intensividade de energia positiva para criar uma nova crença proativamente, será que dá para fazer? Porque um trauma acontece de uma forma externa. Será que eu posso ir para fora, gerar isso? E a resposta é sim. E é mais fácil do que a gente imagina. A questão é que existe uma diferença entre programação neurolinguística, eu já falo desse tema, PNL, e versus condicionamento neurolinguístico. Isto é, no fundo, não existe essa programação neurolinguística. Claro que existe uma certa programação neurolinguística que a gente faz ao longo desses módulos e aulas, porém, entenda que o condicionamento que é mais importante, esta repetição constante, que ela vale mais. Se você já fez, por exemplo, quiropraxia, se você estava em uma postura completamente torta, e aí você fez uma sessão e a pessoa te acertou, sabe, inteiro, tá? Pescoço até a lombar, tudo certo. Temos uma memória muscular, se você não faz certos exercícios, talvez até uma certa fisioterapia, repetidamente, a memória muscular vai levar você à postura torta de novo e você vai ter que acertar constantemente, mas se você faz os exercícios, o condicionamento vai acontecer e você vai ter um novo hábito, uma nova memória muscular, nesse caso, uma nova memória muscular neural, tá? Se a gente pudesse falar dessa forma. Então, como a gente faz? Para entrar em estado de energia alto, é muito fácil. É só você, primeiramente, começar com respiração, certo? Se você for pensar no momento que você estava muito deprimido na sua vida, muito chateado, se você lembra agora, se você for agora lembrar de um momento muito chato, sabe, de uma energia negativa, você estava muito chateado, muito mal, como você estava? Assim, entra nesse momento, assim, lembra desse momento. Você percebe que, olha, você vai estar assim, né? Isso, mais para baixo, teus ombros estão para baixo. Então, como está a respiração? Ela está profunda, ela está boa, ela está mais rasa, a gente não respira bem. Cabeça baixa, rosto fechado. Agora, lembre-se do momento que você estava muito empolgado, uma coisa muito boa aconteceu, um grande momento na tua vida. O que acontece? Olha, eu naturalmente estou fazendo isso. Lembra desse momento, você vai naturalmente já abrir o plexo solar. Você vai respirar diferente, você vai abrir os olhos de forma diferente, o seu rosto vai estar mais brilhante. Nós temos 50 músculos aqui no nosso rosto, ative eles, certo? Então, já tem um comprovante científico, já faz muito tempo atrás, que quando nós fisicamente nos colocamos num estado de emoção positiva, nós geramos a emoção positiva, isto é uma mão dupla. Não é só quando eu me sinto mal, eu fico mal, e quando eu sinto bem, eu fico bem. Quando eu fico bem, eu também me sinto bem. Isto é, uma coisa afeta a outra, não é só quando eu estou me passando mal, aí meu corpo fica mal. Isto é, se eu me forçar a ficar mal, eu vou, sabe, com minha postura negativa, eu vou começar a passar mal. E não importa quanto você está deprimido, chateado, nervoso, se você quebrar esse padrão, de repente abrir o plexo solar, ficar com as costas retas, respirar fundo, começar a sorrir,
Pelo menos que é difícil, você começa a quebrar o padrão, você começa a ter energias muito mais positivas e pensamentos mais positivos, e é difícil você começar a voltar a ter essas energias negativas. Então, para a gente poder quebrar isso, tem que ser com muita força, por isso eu recomendo que você coloque a música que mais te empolga. Então você tem que já manter em mente uma música, um playlist de músicas que te emocionam, que te coloca para cima, que te dá essa sensação de, cara, eu sou capaz. E você associa essas músicas à vitória, o poder, essa energia ininterrupta e estado de superpoderes. Qual é essa música? E aí você coloca, sabe, no fone de ouvido, ou você coloca em casa. Eu quero que você fique de pé e comece a dançar e pular com energia. Especificamente o movimento é levantar os braços para cima dessa forma. Sabe, dessa forma levantar é muito, muito importante, porque, de novo, eu já falei isso em várias outras aulas, existem comprovantes de que quando a pessoa levanta assim os braços, ela associa a vitória. Tem uma associação neural de vitória para você, porque quando a pessoa vence uma grande competição nas Olimpíadas, por exemplo, quando ele vence, o que ele faz? Ele vence a vitória e fica assim? Ou ele vence a vitória e fica assim? E quando você faz assim, aparentemente esse movimento, que ele é um movimento inconsciente da vitória, então dance, pule, gera essa energia, e aí eu quero que você comece a imaginar as 3 emoções negativas que você quer ter. E como que é fácil, assim, quais são as regras? E tem que estar escrito na tua frente, de repente você pode até escrever antes numa lousa ou então num grande cartaz. Vale a pena você comprar assim um cartaz A0, sabe? Escreva sabe, as suas 3 emoções principais e as regras simples que você pode fazer repetidamente. Eu quero que você olhe para aquilo e que você comece a falar em voz alta. Eu sou feliz, sabe? Ou se você quiser, se o seu valor é amor, união e certeza, você fala, eu tenho amor, eu tenho união, eu tenho certeza. E você repete isso. Repete primeiramente que você tem o amor, você tem união, você tem certeza. Depois você fala, eu sou, tá? Primeiro você tem, depois você vai pro eu sou o amor, eu sou a união, eu sou a certeza. Então, você fala, eu tenho os seus 3 valores, você repete isso com energia, sem medo de se ferir. Você vai fazendo isso por umas 5 vezes, isto é, cada 5 vezes, depois vai pro eu sou, e sinta dentro de você. Fala, eu sou o amor, eu sou o valor número 2, eu sou o valor número 3. Fala com determinação, com propriedade, é seu. Nessa parte de você repetir eu sou, é muito importante você repetir, até você de novo sentir, se apropriar disso. Você vai começar a sentir um arrepio, algo. Na hora que você começa a sentir dentro de você, eu sei que talvez você não vai acontecer de primeira, você vai ter que repetir esse exercício uma vez, 2 vezes, quando você começar a sentir emoção. Eu quero que você preste bem atenção e perceba qual parte do seu corpo você sente mais. Talvez é um arrepio que está talvez na tua cabeça, talvez no teu rosto, talvez nos teus olhos, talvez na tua boca, talvez está no teu peito, na tua barriga, no teu coração. Para muitas pessoas é muito fácil associar o coração. E o que eu quero que você faça é que você pegue suas 2 mãos, eu quero que você sinta dentro de você, eu quero que você associe esse momento, porque depois, cada vez que você colocar suas mãos no coração e respirar fundo, você vai voltar essas emoções, se você fizer isso com forma repetida. Isso vai ajudar você ainda mais a gerar esse comportamento, esse hábito, essas emoções, essa decisão. Tá? Então, muito importante você fazer isso dessa forma. Agora, quando você tem essas emoções, você associou, logo na sequência que você vai fazer, vai levantar as mãos para cima e pode gritar, se você quiser gritar yes, gritar uhul, que é importante para você, aquela emoção que vem de você, vai gritando dessa forma. E você vai repetindo dessa forma algumas vezes. Então, você vai gerando esse novo condicionamento dentro de você. E o que você faz então com as emoções negativas? Aqui você não pode repetir esse processo, porque você pode sem querer começar a associar muita intensidade à questão negativa. Mas quando você tem uma clareza do que é positivo para você, então depois que você fez esse exercício, eu quero que você só olhe as regras negativas, as regras das emoções negativas que você criou e lembre-se qual é o positivo que é tão fácil de fazer e, nossa, é precisamente, sabe, você vai falar, pô, faz sentido, eu preciso de tantas regras específicas para sentir essa coisa negativa. Então, é mais um processo mais meditativo, no qual você vai meio que deixar isso entrar no seu subconsciente, assim, no estado mais de relaxamento, e você vai, pô, realmente, muita coisa tem que acontecer para me sentir mal, mas pouca coisa boa, fácil tem que acontecer para me sentir bem, tá? Então, esse processo. E aí depois você tem que colocar no teste. O que significa colocar no teste? Você vai perceber, neste processo, é muito natural de ter valores e regras contraditórias. Só de primeira, sabe, você fazendo uma vez esse exercício, não assegura que você necessariamente vai mudar completamente esses valores. Você vai ganhar uma tremenda clareza com esse exercício. Você vai realmente ter muito mais facilidade
e começar a gerar esse processo de evolução e crescimento neste quesito. Você ter parâmetros que são os certos para você tomar decisões, que estão de fato alinhados com quem você é, com quem você quer ser, ok? Agora, se você não colocar no teste, você de repente pode estar numa certa ilusão que está tudo bem, e aí quando você vai ter que tomar uma decisão, tem um certo dilema, ou uma certa oportunidade, e você quer aplicar essa ideia de seus parâmetros para tomar decisões, o que vai acontecer? Se você não testou isso antes, você vê que talvez algo não está certo aqui, tá? Então, coloca no teste proativamente, tá? Você sabe, você já tem suas regras, veja se você de fato consegue viver de acordo com elas por um certo período, ok? Eu diria assim, uma semana seria um bom período, mas talvez você pode fazer até um pouquinho menos do que isso. Mas avalie constantemente o que funciona e o que não funciona. E vai repetindo, ok? Vai repetindo esse exercício. Se você precisar de repente avaliar tudo do zero, pode ser. Eu acho que não é necessário assim, mas vai avaliando pelo menos as regras que são muito importantes e o processo de você condicionar essas regras dentro de você. E é muito natural, inclusive, que você vai descobrir valores que eles estão contradizendo um ao outro. Por exemplo, o valor da união, e de outro lado você tem o valor vamos dizer, da sua liberdade. Você precisa ser livre e talvez no teu caso você pode falar, pô, eu tenho algumas regras que elas me levam à união e outras regras que me levam à liberdade, e elas geram uma certa contradição. Então é natural disso acontecer, não acontece para todo mundo, porém se aconteceu para você uma certa contradição interna, então você tem que de novo avaliar o que significa para você, tem que ir um passo mais fundo. O que significa para você união, o que significa para você liberdade nesse caso, certo? Então tem que ir um passo mais fundo e entender quais são as regras para tal, se elas são relevantes, e reavaliar. No início exige um pouco de esforço. Com o tempo, quando você tem clareza sobre os seus valores, você tem uma clareza de parâmetros para tomar decisões. Sabe o que vai acontecer com você? É que você vai desperdiçar muito menos tempo, muito menos energia perante oportunidades, ameaças. Você vai saber gerar de um dilema uma realidade que você pode realmente crescer e evoluir.